Olá, eu sou o Tiago Felipe de Souza e vou apresentar agora o primeiro trabalho de sistemas de tempo real. Esse trabalho ele foi feito juntamente com Ângelo Leite de Medeiros. Bem, inicialmente, utilizando o arquivo ordenação.cpp, que foi o arquivo passado pelo professor, né, tivemos que fazer alterações no arquivo de ordenação.cpp para que pudéssemos criar vários tamanhos de vetores, né, com a mesma semente, para que pudéssemos comparar a utilização do CPU, tempo de utilização do CPU, do algoritmo Quicksort e do algoritmo BubbleSort. Baseado no arquivo .cpp, fizemos o arquivo ordenação Quicksort e o ordenação BubbleSort, todos .cpp, certo? O ordenação Quicksort, a diferença para a ordenação BubbleSort basicamente a implementação é a mesma, né? Apenas no caso do Quicksort eu comentei o que se referia ao BubbleSort de início. E o que foi feito foi, a princípio, foi de alteração, foi na main. Na main foram criadas, foi criado um for, né? Nesse for, ele começa do tamanho da amostra 1000, vai crescendo de 1000 em 1000 amostras e vai até o máximo de 100.000 amostras. No caso, ele cria um vetor máximo de 100.000 amostras. Então, a função cria vetor, tanto na ordenação Quicksort quanto na ordenação BubbleSort foi passada a mesma semente para que fosse criado o mesmo vetor, certo? E dessa forma, pudéssemos iniciar aqui com o clock inicial, certo? E uma variável clock final entre, nesse caso, a função Quicksort, certo? Onde ele pegará os valores passando tempo, né? O tempo de processamento e o tamanho do vetor. Dessa forma, temos aqui gerando, né? Vou até abrir aqui no terminal. Como pode ver aqui o BubbleSort, a diferença, né? O cria vetor já existe, o BubbleSort, mas a parte do Quicksort foi comentada. No caso aqui, vou compilar aqui a ordenação para mostrar que o arquivo está correto, Quicksort, que a alteração que fizemos com o arquivo Quicksort está correto, certo? E a mesma coisa para o BubbleSort, né? Na saída, né? Ordenação BubbleSort é o nome do arquivo de saída e aqui é o BubbleSort.cpp. Eu não vou reproduzir aqui, eu já reproduzi antes, porque como aqui já mostra que o arquivo está correto, mas na saída para o Quicksort é bem rápido, mas no BubbleSort, para 100.000 amostras, ele demora muito, ele demorou muito tempo para, no caso aqui, o vídeo ficaria muito grande, certo? Mas aqui já mostrou que não tem erro nos arquivos. Os arquivos de ordenação BubbleSort e Quicksort, eu coloquei para gerar arquivos de dados, né? Aqui, BubbleSort, né? E o Quicksort, que ele vai gerar valores, né, de tamanho do vetor e o tempo que foi utilizado para poder ser ordenado, tanto do BubbleSort quanto do Quicksort, certo? Baseado nesses dois arquivos TXT, eu fiz um grande arquivo, dados XLSX, que é um arquivo em Excel com todos esses valores, né? E eu gerei aqui, juntamente com o Ângelo, um arquivo plot.py. Esse arquivo plot.py, ele tem as funções para poder gerar, no caso, dados do BubbleSort, ele vai gerar um gráfico aqui com os arquivos, com os dados do BubbleSort, né? E o dados Quicksort
ele vai gerar um gráfico com o tempo da amostra e o tempo de utilização da CPU, né? Que no caso foi a função clock implementada, certo? Que é para os dados do Quicksort. E por último, nós vamos mostrar também, né? Aqui que ele vai ler o arquivo do dado do Excel, né? Que é o dado XLSX, onde contém as informações do dados BubbleSort e do dados Quicksort, e ele vai gerar um arquivo de sobreposição entre as curvas geradas, certo? Então ele vai gerar o seguinte: Python 3 plot.py. Inicialmente ele vai gerar uma curva aqui, que é o do que se refere ao o tempo, né, de utilização da CPU, no caso do algoritmo de ordenação BubbleSort. De cara nós conseguimos observar que o tamanho da amostra, né, de 0 até 100 mil, para as amostras até 100 mil ele chegou até aproximadamente 30 segundos para poder resolver a amostra de 100 mil. Lembrando que ele fazia o acréscimo de 1000 em 1000 no tamanho do vetor para ser ordenado. Essa aqui foi a função, a curva gerada pelo BubbleSort. Podemos observar que o BubbleSort ele tem uma curva muito próxima a curva y igual a n quadrado, certo? Que é a característica do algoritmo BubbleSort, que no pior caso e no médio caso ele vai responder como uma O de n ao quadrado, o algoritmo BubbleSort. Então a curva bem parecida, à medida que se a gente pudesse aumentar mais aqui, a curva continuaria subindo, né? Caracterizando a curva O de n ao quadrado, né? E no melhor caso, em que o vetor já está ordenado, ela passa a ser uma O de n, certo? O próximo caso vai ser o da função Quicksort, né? Na função Quicksort podemos observar uma representação, uma característica bem linear da curva, e também podemos observar que para as mesmas 100 mil amostras temos um tempo de resolução de 100 mil amostras em aproximadamente 0,01 segundo. Então já mostra a discrepância de utilização de CPU, né? No caso, para uma ordenação com BubbleSort ou com Quicksort, onde a gente vai poder ver melhor agora. Nesse último gráfico, ele vai mostrar a comparação entre os dados obtidos na ordenação do BubbleSort e na ordenação do Quicksort. Podemos observar que a característica do tempo de utilização de CPU com relação ao tamanho da amostra do algoritmo de ordenação BubbleSort, de início, com amostras muito pequenas, em comparação ao Quicksort, aproximadamente temos aqui uma representação linear. Porém, aqui por volta de 1000 amostras, de 10 mil amostras, percebemos que ele já começa a aparecer uma discrepância. E a discrepância em tempo com relação à amostra começa a ficar muito grande, né? Representando a curva, né, de y igual a n quadrado, que é a O de n ao quadrado. Já a curva que representa o Quicksort, ele está extremamente linear, né? Ainda nos 0 segundos. Né? Então, enquanto para 100 mil amostras nós temos mais de 30 segundos para resolução, utilizando o BubbleSort, ordenando o vetor, nós ainda estamos em 0 segundos para o Quicksort, para 100 mil amostras. Então, mostra a discrepância entre a eficiência dos algoritmos de ordenação, mostrando e caracterizando mais uma vez a utilização aqui da teoria, né? Em que para o caso médio e para o melhor caso, o algoritmo Quicksort, ou para o caso médio e o pior caso, o algoritmo Quicksort, ele está representado por uma função logarítmica, né? Então, nessa função logarítmica aqui, ela é uma representação muito linear, né?
que é uma característica muito próxima à característica que nós temos aqui com o Quicksort até 100.000 amostras. Ele já em 0 segundos e para 100.000 amostras o GlobalSort mais de 30 segundos para resolução. Bem, é isto, eu gostaria de agradecer e até mais.